Qual é o tema da mensagem, igreja? Consegue ver ali? Uma chance para um novo tempo. Todos, qual é o tema? De voz alta. Isso, uma chance para um novo tempo. Eu quero ler alguns versículos para vocês, já explico. Em seguida eu vou colocar um vídeo aqui, quando eu acabar de ler os versículos, vou colocar um vídeo para você entender o que nós lemos, tá legal? Capítulo 22, verso 50, pode colocar aqui no telão, por favor. Está escrito assim, isso aqui quando Jesus foi preso, tá legal? Quando Jesus foi preso. Leiam comigo, podem ler comigo? Vamos lá. Um deles feriu o servo de quem? Do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus acudiu dizendo, deixai, basta. O que está escrito agora, igreja? E tocando-lhe a orelha, o curou. Mais uma vez, e tocando-lhe a orelha, o curou. Amém? Agora vai comigo lá em João, é o próximo livro aí da Bíblia. João capítulo 18. João 18, verso 10. Só para você saber, quando a gente fala o nome aqui, de quem cortou a orelha e quem teve a orelha cortada, para você não achar que a gente está inventando. Mostrar aqui, ó. Então, o que está escrito aqui? Coloca aí, por favor. Então, Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era qual, igreja? Era Malco. Digam graças a Deus. Eu queria que você prestasse atenção nesse vídeo. Está no ponto aí, filha? Coloca aqui, por favor, em nome de Jesus. Você deve ter visto isso alguma vez, o filme, né? Põe aí, por favor. É forte, hein? Pedro, largue isso. Aquele que vive pela espada, morrerá pela espada. Larga agora. Dê um aplauso para Jesus. É demais, hein? É forte, hein? Esse Malco estava ali para quê? Fazendo parte do grupo que tinha ido o quê? Prender Jesus. Ou pelo menos ver aquilo acontecer. Mas a Bíblia vai dizer que havia ali sacerdotes, líderes religiosos. E este homem que teve a sua orelha decepada, que chamava-se Malco, ele era servo do sumo sacerdote. Quantos de nós faríamos isso que Jesus fez? Quantos de nós? Nós somos quem
Pedro ou Jesus? Agimos como Pedro ou como Jesus? Pedro fez o quê? Não, faz de conta que eu não perguntei. Pedro fez o quê, pessoal? Cortou a orelha. Vamos lá, Pedro fez o quê? Cortou a orelha do sem graça lá. E Jesus fez o quê? Pegou a orelha. Curou o cara. Quem somos nós, pessoal? Sério. A gente tem que ler a Bíblia, e não é só ler, poxa, que legal isso aqui, não. É para a gente refletir. Eu, Gerson, você que aqui está, você que está pelas redes sociais, quem somos nós? Somos daqueles que curam ou daqueles que ferem? Quem somos nós? Somos daqueles que salvam ou daqueles que condenam? Somos daqueles que estendem a mão ou daquele que empurra mais ainda para baixo? O cara estava ali fazendo parte do grupo que veio para prender a Jesus. Outro lugar de Jesus, meu amado, quando Pedro cortou a orelha do cara, já faria um bullying, já dava um apelido para ele. Zorebinha, sem orelha, sei lá. Qual bicho que não tem orelha aí? Tem um monte, né? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Já ia zoar o cara. Ou já ia, no mínimo, no seu íntimo, dizer o quê? Bem feito. Quantas vezes você não fala bem feito, mas pensa? Não é verdade? Alguém que te fez mal. Aí você vê algo ruim acontecendo com aquela pessoa. Em vez de você orar por ela. Vamos ser honestos, pessoal. Ei, vamos ser honestos. O que passa na nossa cabeça? Bem feito. Está vendo? Foi mexer com o ungido do Senhor? É ou não é? Da pessoa. Está vendo? Sou de Deus. Mexe comigo não. Quem somos nós, pessoal? Deus quer que iniciemos um novo tempo já agora. Amém? Posso ouvir um amém? Em nome de Jesus? Um novo tempo. Um tempo em que sejamos mais parecidos com Jesus. Jesus mostrou que realmente aquilo que ensinava, ele praticava. Ensinava, praticava. Repete isso. Praticava. Ele não falou, não ensinou, pessoal, amem a todos, inclusive os vossos inimigos. E ali Jesus estava mostrando. Está aí. Mostrando o quê? Eu não só falo, eu faço. Quantos pais dizem para os filhos não fazerem tais coisas? Mas eles fazem. Não é verdade? Quantos pais querem que os filhos tenham bons modos, mas cadê os bons modos dos pais também? Então Jesus ali mostrou, ainda mandou Pedro largar a espada. Ali retrata muito bem o que aconteceu. O homem com a orelha agora cortada, sentindo uma dor. Só que a sua dor não era simplesmente física, era a dor de ter tido seu sonho acabado. Que sonho, bispo? Que sonho? O sonho de ser um sacerdote. Você deve ter ouvido falar isso, mas se você nunca ouviu, você vai falar agora. Por isso que é importante saber o contexto, entender e ler e entender determinadas coisas que não estão escritas aqui, mas que fazem parte. Por que aquele servo do sumo sacerdote estava ali naquele lugar? Porque ele estava exatamente no seu último período de preparação para se tornar um sacerdote. Assim como você, quando entra numa faculdade, senta numa faculdade, tem uns períodos, sim ou não? E algumas faculdades, dependendo do curso que você faz, o último período é um estágio, não é assim? O último período é um estágio, ou seja, você vai para campo, você vai fazer alguma coisa, você vai atender pessoas, ou você vai ver como é que faz determinados serviços, ou seja, você sai da sala de aula e vai meio que para a prática. Quem compreende o que eu estou dizendo? E não é verdade isso que eu estou falando? Alguns cursos não exigem isso. Para se tornar um sacerdote também tinha o período
em que as aulas eram, obviamente, em sala de aula, o período onde se estudava as leis, a Torá, enfim, para que posteriormente se tornasse um sacerdote. O último período era o período em que aqueles que estavam no curso iam com o sacerdote ou o sumo sacerdote para campo, para ver as suas ações. Compreende o que eu estou dizendo? Para ver como é que a coisa funcionava na prática. Deixa eu ver como que o sacerdote age dia a dia diante das pessoas. Querendo ou não, ele é um representante de Deus para o povo. Amém, igreja? E esse homem estava ali exatamente porque era o último período. Ele não estava mais em sala de aula, ele estava indo atrás dos sacerdotes. Amém, igreja? Está claro isso? Só que de repente ele vê o seu sonho decepado. Aí você vai dizer, não, bicho, que foi decepado foi a orelha dele, junto com a orelha o sonho. Porque para ser sacerdote não podia ter defeito físico. Acabou, meu irmão. Por isso que o homem, quando perde a orelha, ele sente a dor não apenas física, mas a dor de ver o seu sonho indo por água abaixo. E agora? Nunca mais eu serei o quê? Um sacerdote. Quem sabe você não está aqui nessa manhã, ou você pelas redes sociais agora, nos acompanhando. Algo aconteceu, quer no seu passado, quer num passado distante ou próximo, nos últimos dias, em que deceparam a sua orelha. Algo aconteceu que te traumatizou de tal maneira que hoje você se sente impossibilitado de ver os seus sonhos se tornar uma realidade. A sorte daquele homem é que ele não estava indo atrás de qualquer um. Embora o seu objetivo era ruim, era mau, era o de prender Jesus, eu não sei quais sentimentos havia no coração de Malco, mas podemos pensar, raiva pelo que ouvia falar de Jesus. Entende o que eu estou dizendo? Esse cara vai tomar nosso lugar. Que isso? Esse cara faz o que a gente não faz? Ódio, desejo de morte para com o mestre? Não sei. Mas sentimentos bons não deveria ser. Senão ele não aceitaria estar ali. Amém, igreja? Certamente. Isso é para você entender que Jesus, meu amado, Ele está para dar a oportunidade a todos. A sorte daquele homem é que ele estava diante do Deus que dá uma última chance, que dá mais uma chance. E você está aqui nessa manhã, meu amado, porque Deus te trouxe aqui, porque Ele quer dar mais uma chance para você. Eu não sei para quê, mas Ele quer te dar mais uma chance de repente recomeçar. Não importava para Jesus que o homem estava ali fazendo parte do time que veio para prendê-lo. A essência de Jesus não mudava. Amém, igreja? A de Pedro era a mesma. A essência de Pedro era que era impulsivo e tal, e a nossa impulsividade às vezes pode atrapalhar os nossos propósitos se cumprirem. Amém, igreja? Pedro poderia ter atrapalhado, mas não atrapalhou. Porque Deus sempre está no controle. Posso ouvir isso? Deus sempre está no controle. Só quem crê diga isso, vai. Sempre está. Para Pedro, Jesus tinha perdido o controle. E às vezes a gente pensa assim, Deus perdeu o controle. Olha o que está acontecendo na minha vida. Não, Deus não perdeu o controle. Se você continuar com a vida na mão dele, Ele nunca perdeu e nunca vai perder. E a oportunidade Ele te dá. E Malco agora tem a sua orelha curada ali naquele instante. Pelo homem que ele tinha ido ali para prender. Jesus restaura não somente o físico, mas restaura o direito de sonhar. Pode continuar sonhando, amém, igreja? Ei, pode continuar sonhando. Sonhe o que você quer de Deus para a sua vida, o que você almeja. Está alinhado com o propósito de Deus para a sua vida? Está alinhado com a vontade de Deus? Continue sonhando, continue crendo, continue acreditando, continue firme em Cristo Jesus. E a alegria, meu amado, a boa notícia é que o mesmo Jesus que estava ali, que restaurou a orelha e o sonho, consequentemente, de Malco,
está aqui agora no nosso meio, porque Ele disse: eu estarei convosco todos os dias, amém, igreja? Glórias a Ele, meu amado. Para Jesus, hein? É isso. O que Malcolm fez com essa oportunidade, com essa chance, eu não sei, a Bíblia não diz. A Bíblia não diz. Mas que ele teve a chance, teve. Amém, igreja? Eu estou falando isso porque a Bíblia não narra quem Malcolm se tornou depois. Mas, meu amado, eu acredito que ele deve ter ficado tão sem graça, que ainda que ele não tivesse tido a coragem de assumir a fé em Jesus, ser contra e falar mal de Jesus, nunca mais ele deve ter falado. É ou não é? Sim ou não? Mas não sabemos o que ele fez. Mas deu para entender o episódio aqui direitinho, em nome de Jesus? Compreende isso? Uma nova chance Deus pode dar a você. Mas digo uma coisa para você, ali era a única chance que Malcolm teve. Eu não sei se hoje pode ser a última para mim e para você. Não sei. É uma questão de nós abraçarmos, tal qual fez uma mulher, que eu quero falar dela, a respeito dela com vocês. Vai lá no livro de Josué, capítulo 2, por favor. Josué, capítulo 2, Antigo Testamento. Sexto livro da Bíblia Sagrada, né? Josué 2, versículo 8 em diante, eu quero ler com você. Antes que os espias se deitassem, coloca aí, obrigado. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado e lhes disse... Antes, deixa eu situar você dentro do episódio. Eu sei que a maioria conhece, mas de repente você não conhece. E eu quero situar você dentro do episódio aqui. Olha para mim, por favor. Deus havia entregue Jericó nas mãos de Israel, ok? Lembra de Jericó? Cercado por uma muralha, ninguém entrava, ninguém saía e tal, aquela coisa toda. Josué, que agora liderava o povo hebreu, o povo de Israel, no lugar de Moisés, que já havia falecido. Josué envia 2 espias. Quantos? 2 espias para espiar a terra, para dar uma olhada tal, na terra e trazer, né, as notícias para eles, para saber tudo a respeito de Jericó. E descobriram que Israel havia enviado, lá em Jericó haviam descoberto que havia 2 homens lá de Israel espiando a terra. E colocaram o seu exército para correr atrás dos caras, para encontrar esses homens e matá-los, ou prendê-los no mínimo. Esses homens acabam entrando na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe. Raabe, qual o nome? Raabe, uma mulher prostituta, um passado feio, triste, passado sujo, mas os homens entram exatamente lá na casa dela. E essa mulher, sabendo que eles estavam ali espiando a terra, escondeu esses homens, só para resumir a história, escondeu no eirado lá da sua casa. E os homens de Jericó procurando, é onde eu entro aqui com vocês com a leitura. Vamos lá, versículo 8 em diante. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado e lhes disse, leiam comigo em voz alta, vamos lá, igreja. Bem sei que o Senhor vos deu essa terra e que o pavor que infundis caiu sobre nós e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíes do Egito, e também o que fizestes aos 2 reis amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Olha o que a mulher diz, porque o vosso Deus é Deus aonde? Em cima nos céus e embaixo na terra. Continuando, agora pois jurai-me, vos peço pelo Senhor, que assim como useis de misericórdia para convosco, também usareis dele
dela usareis, ou seja, de misericórdia, para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo, de que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, como tudo o que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. Põe no versículo 17 aí agora, por favor. Versículo 17. Disseram-lhe os homens, o que eles disseram? Desobrigados seremos desse teu juramento que nos fizeste jurar, se vindo nós à terra, não atares esse cordão, fio de escarlata, à janela por onde nos fizeste descer, e se não recolheres em casa contigo a teu pai, tua mãe, teus irmãos, e toda a família de teu pai. Digam graças a Deus. Olha para mim aqui, toda a igreja, por favor. Não sabemos o que Malco fez com a oportunidade que teve, amém? Teve sua orelha curada, enfim, a chance de mudar ali o pensamento que ele tinha a respeito de quem? De Jesus. Tá ok até aí? Agora, essa mulher, a Bíblia deixa claro o que ela fez quando teve a oportunidade. O que eu acho interessante aqui, pessoal, é que essa mulher apresenta fé que não havia entre muitos, entre o povo de Israel. Uma mulher que pertencia a outro povo, uma mulher que pertencia a Jericó, estava dizendo para os dois espias: eu sei que Deus entregou isso aqui na mão de vocês. Meu irmão, uma mulher que era incrédula aos olhos de Israel, mostrou mais fé do que muitas outras pessoas. E quantas vezes não acontece? Às vezes quem está lá fora tem mais fé do que quem está aqui dentro. Quantas vezes familiares teus ficam impressionados em ver o seu comportamento? Esperavam de você que vem à igreja, que diz que crê em Jesus, um comportamento de força diante de algumas adversidades. Mas não, às vezes é o primeiro a se desesperar. Aí o familiar olha e fala assim: mas não é da igreja? É ou não é verdade? Mas não é da igreja. Eu estou mais tranquilo do que ele que vai na igreja. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo, igreja? Vai na igreja para quê? Aí já dizem logo assim. Ou a pessoa pensa: para que eu vou na igreja? Se é o primeiro a se descabelar aqui em casa quando acontece um problema. Porque perdeu isso ou porque perdeu aquilo. A Raabe, que era prostituta, que acolheu os dois homens, que escondeu eles, o fez porque dentro dela havia uma fé, só pela que ela ouviu falar. Ouviu falar. Não foi alguém pregando, não, como aqui você ouve uma pregação da palavra, não. Disseram lá. Rapaz, você ficou sabendo que Deus abriu o mar vermelho diante daqueles caras? Você ficou sabendo que Deus, o Deus deles fez? E a mulher agora diz: eu sei que Deus entregou isso aqui na mão de vocês. Eu sei que o Deus de vocês é Deus lá em cima e Deus aqui embaixo. Eu sei que Ele é o único Deus. Amém, igreja? Deus está procurando pessoas assim, pessoal. A mulher abraçou a chance que ela estava tendo. Abraçou a oportunidade que estava diante dos seus olhos. Estão dois homens que pertencem ao povo de Deus. Poxa, nós hoje estamos tendo aqui uma oportunidade, pessoal. O que precisa ser consertado dentro de nós? O que precisa ser consertado em mim e em você? Ela pede que os homens jurem para ela: jurem que quando vocês invadirem aqui, não vai acontecer nada comigo, com a minha família. Eles falaram: nós vamos jurar. Só que você tem que fazer o seguinte: você tem que amarrar esse cordão aqui vermelho na janela da tua casa. É o que vai diferenciar. Eu já disse para você que a Bíblia é um livro cristocêntrico, é Cristo no meio. Tudo aponta para Cristo, tudo aponta para o sacrifício de Jesus. Amém? Tudo aponta para Jesus. Aquele fio de escarlate, ou aquele fio vermelho que a mulher iria amarrar na janela da sua casa, representava o sinal do sangue de Jesus, que iria purificar ela e toda a sua casa, que iria guardar, tal qual aconteceu lá no Egito. Estão lembrados? Quando aquele cordeiro foi sacrificado, e Moisés deveria, juntamente com todo o povo hebreu, marcar os umbrais da porta com o sangue,
porque o destruidor iria passar pela terra do Egito, e a casa que não tivesse a marca do sangue, haveria destruição, mas a marca que tivesse a marca do sangue do Cordeiro, então ali não haveria destruição, o destruidor não entraria. A mesma coisa aqui, a destruição viria em Jericó, mas se aquela mulher obedecesse, diga, obediência. Obediência, meu amado. Obediência é tudo. Eles falaram, se você obedecer o que a gente está falando, a senhora disse que crê, a senhora disse que acredita, então eu vou pedir uma prova da sua confiança. Amarra isso aqui na sua janela. E se a mulher não amarrasse? O que ia acontecer? Não ia ter a marca do sangue, que já apontava para o sangue derramado de Jesus na cruz. Meu amado, quem tem a marca do sangue em si, a destruição não entra em sua vida. Digam graças a Deus, o diabo não tem acesso a você, o diabo não pode contra você. Ele pode tocar em coisas na sua vida, mas não toca em você, porque a marca de Deus está contigo, em nome de Jesus, amém, igreja? Ele não pode, ele não vai poder contra você. Mas quantos de nós acreditamos nisso de verdade, ou só batemos palma? Quantos de nós acreditamos de verdade? Como essa mulher, ela colocou lá o fio de escarlata, houve a destruição, ela e os seus foram salvos. E essa mulher, meu amado, para aqueles que não sabem, se você ler a genealogia de Jesus, ela faz parte da genealogia de Jesus. É forte. Uma mulher que tinha sido, você imagina alguém conversando com Jesus, vem cá, e sua genealogia, dê uma olhada aqui. Estava fazendo sua árvore genealógica e vi que tinha uma mulher braba, hein? Lá, sou descendente dela. E Jesus ia dizer o quê? É verdade, era prostituta da braba, lá em Jericó, mas que acreditou mais do que pessoas que eram do meu povo. Se arrependeu, se consertou, pronto, acabou. Amém, pessoal? Meu sangue lavou ela e pronto, é assim. Não importa o que você fez, o que importa é o que você está disposto a fazer. Amém, igreja? São as nossas reações que definem quem nós somos de fato, ou quem queremos ser. Foram para prender Jesus. Qual foi a reação de Jesus? Ele não mudou. Você sabe lá o que é isso, meu irmão? Pessoas estão ali, os guardas do templo, né? Ali não eram os romanos. Jesus foi entregue aos romanos posteriormente. Estavam ali, armados para prender Jesus. E Jesus vê um homem tendo a orelha cortada, e Jesus vai lá e põe a orelha do cara num lugar. Que é isso, meu irmão? A reação dele diante daquela situação. Quem somos nós, pessoal? Por isso que a gente tem que buscar comunhão com Jesus, gente. Se nós buscarmos comunhão com Jesus, é assim que nós vamos conseguir ser. Em vez de sermos reativos, negativamente falando, seremos proativos. Antes de agirmos, vamos pensar. Para isso aqui não vai ser bom, isso não é correto. Quantas vezes a gente não age sem pensar? Quantas vezes nós agimos sem pensar? E nos arrependemos depois, mas aí já ferimos pessoas, já machucamos a nós mesmos, perdemos oportunidades, não é verdade? Sim, porque fomos o que? Reativos demais, e reativos negativamente. É preciso comunhão com Jesus, pessoal, esse Jesus. Este homem recebeu uma chance. Se ele abraçou, não sei, porque a Bíblia não diz. Tomara que a gente encontra com ele lá na glória também, amém, igreja? É só 10 pessoas vão subir? Quem vai para a glória, dá uma glória a Deus aí. Amém, então a gente encontra ele lá, amém? Se querem chegar lá em cima, fala, vem cá, quero falar com aquele cara, cadê o Malco, tal, se ele abraçou, a chance vai estar lá, amém? Se não abraçou, aí não é com a gente. Mas a Raabe abraçou. A Raabe abraçou a oportunidade. Opa, é a chance que eu tenho. Eu sei que isso aqui vai ser destruído. Tudo é profético, pessoal. Tudo aqui vai ser destruído, igreja. Tudo vai ser destruído.
Ela sabia, tudo aqui vai ser destruído. Mas se eu abraçar essa chance, eu não serei. A marca do sangue de Jesus estava lá, o fio escarlata. Ela não foi destruída. Que marca nós carregamos, meu amado? Porque tudo aqui vai ser destruído. Tudo vai acabar. Tudo vai acabar. Mas quem tiver a marca do sangue está salvo. Glória a Deus, igreja. Está salvo. Jesus quer dar a cada um de nós nessa manhã uma nova o quê? Chance. Chance para um novo tempo, em nome de Jesus.